Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Matemática e Cidadania. Hoje vamos falar de permutação. Antes temos que diferenciar permutação do que parece, mas não é permutação. Permutação você pode entender como uma fila completa. Então imagine que você tem 5 pessoas para atender. Se você botar as 5 em uma fila, você tem uma o quê? Permutação. Mas suponha que você tenha que atender 5 pessoas e só vai atender 3. Então você botou 3 dessas 5 pessoas numa fila. Você tem então um arranjo. Mas pode ser que você atenda todo mundo junto. Então não faça a diferença de ser o primeiro nem ser o último. Porque quando a gente está na fila, ser o primeiro é diferente de ser o último. Mas quando você está numa equipe, por exemplo, vocês entregaram o trabalho de matemática e a equipe tinha 4 alunos, quem vai receber a maior nota? Ninguém, todos recebem a mesma nota. Então, nesse caso, não faz diferença se seu nome é o primeiro ou o último. Lá no trabalho, você tem uma equipe. Na equipe, que a gente chama na matemática nas combinações, a ordem não faz diferença. Tanto faz você ser o primeiro ou ser o último que tem um nome lá no trabalho. Você está numa equipe, é tudo a mesma coisa. Vamos ver o primeiro exemplo de permutação. Quantas filas podemos criar com 3 homens? Suponha que esses homens sejam A, B e C. Então a primeira fila é quem? ABC. A outra, ACB. Vamos colocar agora o B primeiro, BAC, BCA, CAB, CBA. Então nós temos aqui quantas filas? 6 filas. Mas tem outra maneira de fazer? Tem, usando o princípio da contagem. Pelo princípio da contagem, se você tem 3 pessoas, você pode escolher qualquer uma das 3 para ser a primeira. Então você tem 3 opções para o primeiro lugar. Quantas opções para o segundo lugar? 2. Quantas opções para o terceiro lugar? 1. Porque você tinha 3, escolheu 1, sobraram 2, escolheu 1, sobrou 1. Multiplicando, nós temos 6 filas. E ainda temos também o método da fórmula. Permutação de n elementos é n fatorial. Quantos elementos nós temos? 3. Então, permutação de 3 é 3 fatorial. E nós lembramos das aulas anteriores que fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 6. 3 caminhos. Vamos aumentar o dificulty. Quantas filas podemos criar com 20 homens? Bom, nesse caso é melhor usar a fórmula. P de 20, 20 fatorial. Como 20 fatorial é um número muito grande, você pode deixar como 20 fatorial. Muitos concursos e vestibulares, as alternativas são dessa forma. Eles colocam em forma de fatorial, porque se você fosse calcular, o número seria grande demais. Outro exemplo de permutação. Quantos são os anagramas da palavra amor? Anagramas são combinações, como por exemplo, armas. Então, quantos anagramas nós podemos criar com as letras da palavra amor? Bom, nesse caso, o melhor caminho, como são 4 letras, você tem 4 opções para o primeiro lugar, 3 para o segundo, 2 para o terceiro e 1 para o último. Multiplicando tudo, 24. Outro problema interessante. Quantas filas podemos criar com 6 pessoas, sendo que 2 formam um casal e devem ficar juntas? Toda vez que tivermos elementos que devem ficar juntos em uma permutação, nós transformamos ele em um só. Então, ao invés de considerar 6 pessoas, você considera 5 pessoas. Então, vai ser P de 5 que dá 120. Porém,
A moça pode ficar na frente ou pode ficar atrás. Então, se a moça ficar na frente, são 120. Se a moça ficar atrás, são mais 120, o que dá 240. Vamos aumentar um pouco o dificulty. Quantas filas podemos criar com 6 pessoas, sendo que 2 formam um ex-casal? Como eles formam um ex-casal, significa que eles querem ficar separados. Como vamos fazer? Nesse caso, a gente aproveita o cálculo anterior. Nós calculamos o total de filas. Como são 6 pessoas, (720). Então, o total de filas possíveis são 720. Mas, em 240, elas estão juntas. Então, 720 menos 240, 480. Ou seja, existem 480 filas em que o casal está o quê? Separado. Outro problema que mostra que matemática também é cidadania. Quantas filas podemos criar com 5 homens, sendo que um é idoso? Bom, é claro que quem vai ser o primeiro? O idoso. Se o primeiro é idoso, sobraram 4. Um dos 4 vai ser o segundo, depois 3, 2 e 1. Ou seja, como o idoso tem prioridade, nós podemos formar 24 filas. Quantas filas podemos criar com 8 homens, sendo que 2 são idosos e 1 é um presidiário perigoso? Suponha que você tenha que atender, a fila não necessariamente pessoas em pé, a fila também é uma ordem de atendimento. Então faz de conta que você vai ter que atender 8 homens. 2 são idosos e 1 é um presidiário perigoso. Como é que a gente organiza esse atendimento? Bom, é claro que pela lei você escolhe um dos 2 idosos. Então você tem 2 opções para escolher o primeiro lugar. Automaticamente o outro lugar é do segundo idoso. Mas aí tem o presidiário perigoso. Você não deve colocar o presidiário perigoso em contato com os demais. Então qual é a solução? Coloca ele por último. Ou seja, depois que os outros homens forem embora, você atende o presidiário. Então, você já tem 2 homens para o primeiro e segundo lugar e 1 por último. Então, sobraram quantos homens? 5. Então, nós temos o quê? 120 vezes 2 vezes 1, 240 maneiras de organizar este atendimento. Vamos ver agora o problema das permutações circulares. Se você olhar, essas permutações parecem diferentes. Mas, quando a gente faz assim, ó, gira, você tem o quê? ABCD. ABCD. Ou seja, elas parecem diferentes, mas são iguais. Quando você tem permutações em volta de um círculo, você tem que fazer uma pequena modificação na fórmula. Então, permutação circular de n é n menos 1 fatorial. Vamos ao exemplo de permutação circular. De quantas maneiras 7 meninas brincam de roda? Bom, como são 7, vamos utilizar a fórmula, né? Π circular de 7 é 7 menos 1 fatorial. Dá 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 720 maneiras. Vamos ver agora permutações com elementos repetidos. Quantos são os anagramas da palavra banana? Note que se você mudar o A de lugar, ou N com N, continua sendo banana.
Esse é o caso de permutação com elementos repetidos. Nesse caso, a fórmula diz que você pega o fatorial de n, que é o total de elementos, e vai dividindo pelo produto da fatorial dos elementos repetidos. Então, como é que a gente faz? Tem quantas letras? 6. As repetidas, temos 3 letras A e 2 letras N. Aí, se você chegou até aqui e está com dúvida de fatorial, dá uma olhada em nosso vídeo sobre fatorial. Corta aqui, corta aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, 60. Bom, finalizando, nós temos 3 tipos de permutações. As permutações simples, aquelas filas comuns, os anagramas e outros. As circulares e aquelas que têm elementos repetidos. Muito obrigado por sua atenção, sua audiência. Não se esqueça de deixar aqui seu like e até nossa próxima aula aqui no Matemática e Cidadania.